Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Vamos ao Boletim de Notícias de Angra dos Reis. Hoje eu irei fazer duas edições. Essa primeira, lendo o decreto contra o combate, a favor do combate do Covid-19, e na segunda edição com outras notícias. Vamos lá. Decreto número 12.007, de 24 de março de 2021. Adequa as medidas de proteção à vida relativas à Covid-19 em face ao cenário nacional e ao projeto de lei número 3.906/2021, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito de Angra dos Reis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, considerando as indicações técnicas do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz, Ministério da Saúde, de 2 de março de 2021, considerando a Carta dos Secretários Estaduais de Saúde à Nação Brasileira, de 1º de março de 2021, pelo CONAS, considerando o cenário de circulação turística no município, dada a temporada de verão, considerando o princípio da precaução e no intuito de conter a disseminação do Covid-19, considerando o controle do crescimento epidemiológico no município, dadas as medidas preventivas e o investimento público, porém, a possível incidência de nova onda decorrente da circulação de turistas de outras localidades do país e do exterior, considerando a necessidade de se coadunar a necessidade de subsistência dos setores econômicos da cidade, considerando a necessidade de se punir com severidade os reais infratores das normas sanitárias, considerando a definição dos feriados estaduais do projeto de lei 3.906/2021, decreta. Artigo 1º. O presente decreto amplia em caráter excepcional e restritivo para todo o território do município as medidas de proteção à vida e da outras providências. Artigo 2º. Fica vedada a permanência de indivíduos nas vias e áreas públicas do município no horário de 11 da noite às 5 da manhã. Parágrafo 1º. Os ônibus intramunicipais que circulam dentro do município deverão trafegar obrigatoriamente com todos os passageiros sentados. Parágrafo 2º. As empresas concessionárias do Serviço de Transporte Intermunicipal, assim consideradas as linhas de ônibus e barcas SA, poderão operar normalmente para o atendimento do fluxo de moradores da cidade de Angra dos Reis, respeitando a ocupação máxima de 80% de sua capacidade total. Parágrafo 3º. As empresas concessionárias do Serviço de Transporte Intermunicipal deverão atestar a relação de residência, domicílio do passageiro com a cidade de Angra dos Reis ou comprovante de reserva de hospedagem no município. Artigo 3º. Fica vedado o funcionamento, o uso ou a fruição de estacionamentos públicos e privados próximos às praias, lagoas, rios e cachoeiras, do estacionamento do centro da cidade no lote 4 e no lote 8, lote 4 em frente ao Fórum de Justiça e lote 8 em frente à Delegacia da Polícia Civil, e também no estacionamento ao lado da Galeria JL. Vedado funcionamento de eventos, festas e atividades transitórias em áreas públicas e particulares, incluindo roda de samba, capoeira, confraternizações, eventos e atividades esportivas, eventos ou atividades comemorativas e ou culturais. Vedado boates, casas noturnas, congêneres, feiras especiais, clubes, associações esportivas, creches, escolas técnicas, curso em geral, instituições de ensino superior, tanto pública quanto privada, teatros, cinemas, casas de cultura, praças públicas, aluguel de casas para temporada ou por sites e aplicativos do tipo Airbnb, Booking ou TripAdvisor, marinas públicas ou particulares, comercialização de bebidas alcoólicas de 21 horas até as 6 da manhã. Parágrafo 1º. É proibido o acesso de passageiros e cargas provenientes, no caso de Conceição de Jacaraí, no município de Mangaratiba, ao território de Angra dos Reis, especialmente na Baía da Ilha Grande. O aluguel de casas por temporada ou por sites e aplicativos do tipo Airbnb, Booking, TripAdvisor, deverá ser fiscalizado pelo síndico ou administrador do imóvel, que terá responsabilidade subsidiária pelo cumprimento de normas sanitárias e está sujeito a punições de acordo com o artigo 12 deste decreto.
Parágrafo 3º. A responsabilidade subsidiária do síndico ou administrador do imóvel se dará, inclusive, em relação a eventos, festas e atividades transitórias, confraternizações, eventos e atividades esportivas, eventos ou atividades comemorativas ou culturais e nos imóveis de sua administração. Parágrafo 4º. As marinas públicas ou particulares, no que se refere às saídas de embarcações de esporte ou recreio, poderão liberar o condutor e os passageiros, contando que haja comprovação de necessidade de deslocamento marítimo emergencial para outra localidade. Artigo 4º. Fica limitado o funcionamento ou uso ou a fruição destas atividades. Primeiro, está proibida a permanência de indivíduos nas areias das praias, em lagoas, rios e cachoeiras em qualquer horário, incluindo comércio ambulante, uso de guarda-sol e mesas, sendo permitida apenas a prática de atividade física individual. Está proibida a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no município, inclusive e principalmente os de turismo, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas. As academias podem funcionar com 50% de ocupação. Os templos religiosos das mais variadas matrizes poderão funcionar com 50% de presença e até 200 fiéis por templo, a depender do tamanho do mesmo, contando que o local de culto cumpra com o atendimento das normas sanitárias do Decreto 11.763/2020. Os horários de fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres para o atendimento presencial de qualquer natureza fica limitado até às 11 da noite, sendo que as portas dos estabelecimentos deverão se fechar para ingresso de clientes às 21 horas, com a circulação de público restrita a 50% da capacidade, incluindo aqueles no interior de shoppings e centros comerciais. Parágrafo único. Em todos os casos, o serviço delivery está permitido sem restrição de horário. Artigo 6º. As atividades turísticas no âmbito do município de Angra dos Reis deverão seguir as orientações. Hotéis, pousadas e congêneres, 60% da capacidade. Turismo náutico, 50% da capacidade nas embarcações. Artigo 7º. Grupo de fiscalização deverá adotar as medidas da barreira sanitária nas principais entradas no município. Artigo 8º. As atividades econômicas com atendimento presencial ficam autorizadas a funcionar dentro dos parâmetros de acordo com o Decreto 11.763/2020. Shoppings e centros comerciais com 50% da ocupação, abrindo de meio-dia e fechando às 8 da noite. Comércio em geral, das 9 da manhã às 6 da tarde. Setor de serviços profissionais liberais, de meio-dia às 8 da noite. Drogarias, mercados e supermercados sem restrição de horário. Artigo 9º. A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste decreto ficará a cargo da Secretaria Executiva de Segurança Pública, Defesa Civil e seu Corpo Funcional Operacional, da Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Sanitária. Parágrafo único. Caberá a este grupo de fiscalização planejamento e coordenação das operações de fiscalização. Artigo 10º. Os servidores, agentes públicos, funcionários públicos e estagiários deverão obedecer ao novo calendário de feriados publicado no Projeto de Lei 3.906/2021 do Estado do Rio de Janeiro e replicado no artigo 13 deste decreto. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, de Saúde, Defesa Civil e Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e Serviço Funerário deverão permanecer com a jornada de trabalho regular. Parágrafo 2º. Profissionais da saúde e de segurança pública terão suas férias, licenças e afastamentos canceladas para imediato retorno às suas atividades regulares. Artigo 11. Para acessar o descumprimento das normas previstas neste decreto, os órgãos citados no artigo 9 e seus agentes poderão, nos termos de legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos fixos, instrumentos musicais, veículos automotores irrevocáveis sem prejuízo de aplicação de multa e interdição do local ou estabelecimento. Parágrafo 1º. Em se tratando de veículos retidos ou apreendidos, a unidade competente do grupo de fiscalização providenciará a remoção para o depósito, após a lavratura do documento correspondente. Parágrafo 2º.
O descumprimento do dispositivo neste decreto poderá ensejar a configuração de crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Parágrafo 3º. As multas aplicáveis aos infratores decorrentes ao presente decreto serão as constantes do artigo 12. Parágrafo 4º. As autoridades fiscais do grupo de fiscalização poderão determinar outras medidas. As autoridades fiscais do grupo de fiscalização poderão determinar a interdição cautelar imediata de estabelecimentos e atividades no caso de descumprimento do dispositivo neste decreto. Parágrafo 5º. Poderão os agentes públicos noticiar as infrações ocorridas. Parágrafo 6º. Poderão os agentes públicos apreender bebidas alcoólicas consumidas em horários não permitidos. Em relação às multas, artigo 12. As pessoas físicas e jurídicas que infringirem as normas deste decreto. Pessoa física. Primeira vez, multa de R$5.000. Segunda vez em diante, multa de R$15.000. Item 2. Pessoa jurídica. Artigo 12. Em relação à primeira infração, multa de R$5.000 para as pessoas físicas e R$15.000 para as pessoas jurídicas. E suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias. Item 2. No caso de reincidência, multa de R$10.000 para a pessoa física e R$30.000 para a pessoa jurídica. Item 3. As infrações e normas sanitárias serão oficiadas às autoridades policiais e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apuração do eventual crime do artigo 268 do Código Penal, cuja pena de detenção de até de 1 mês a 1 ano e multa. Artigo 13. Em relação ao decreto do Estado a Lei 3.906/2021, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em relação ao feriadão. Como é que vai ficar isso? 26 de março, feriado criado pela Lei 3.906/2021, aprovado pela LERJ. 27 de março, sábado. 28 de março, domingo. 29 de março, antecipação do feriado de Tiradentes, que seria 21 de abril. 30 de março, antecipação do feriado de São Jorge, que seria 23 de abril. 31 de março e 1º de abril, feriado criado pelo projeto de lei 3.906/2021, aprovado pela LERJ. 2 de abril, sexta-feira santa. 3 de abril, sábado de aleluia. 4 de abril, domingo de Páscoa. E o município ampliou esse feriadão para mais um dia, 5 de abril, feriado municipal de São Benedito. Artigo 14. Ficam mantidas as medidas de proteção às vidas relativas à Covid-19, previsto no decreto número 11.763, de 25 de setembro de 2020. Artigo 15. Os órgãos citados no artigo 9º poderão editar atos complementares ao disposto deste decreto. Artigo 16. O decreto 11.763 permanecerá em vigor por tempo indeterminado, no que não contrariar este decreto. Artigo 17. Prorroga-se até o dia 25 de maio de 2021 a vigência do Decreto 11.981, de 11 de março de 2021. Artigo 18. A medida restritiva do inciso 11 do artigo 3º deste decreto, referente às marinas e particulares, entra em vigor a partir da publicação deste decreto. Artigo 19. Este decreto, respeitada a exceção do artigo 18, a vigência é imediata, entra em vigor em 26 de março de 2021 até o dia 5 de abril de 2021. Então, essas foram as medidas em combate ao Covid-19, município de Angra dos Reis, 24 de março de 2021, Fernando Antônio Ceciliano Jordão, prefeito. Uma boa noite a todos. Daqui a pouco eu volto com a segunda edição de hoje do Boletim de Notícias de Angra dos Reis.